Olá a todos, bem-vindos ao canal de Mocho. Vou neste vídeo resolver uma questão relativamente à geometria euclidiana, isto dentro do 10º ano. Uma questão que vamos então aplicar algumas noções de semelhança. Bem, o desafio é o seguinte: imagina que dentro do cubo foi colocada uma pirâmide com a altura do cubo, ou seja, a altura da pirâmide tem exatamente a altura do cubo e a base da pirâmide coincide então com a base do cubo. Verteu-se dentro deste recipiente água até uma altura de 4 decímetros, ou seja, esta altura aqui da água mede exatamente 4 decímetros, exatamente como mostra a figura. Quantos litros de água foram então colocados no depósito? Bem, antes de tudo tens aqui uma questão, estão-te a perguntar aqui os litros de água e tens que saber a relação entre litros e decímetros cúbicos. Tens que saber então que 1 litro é exatamente igual a 1 decímetro cúbico. Ou seja, havemos então de calcular o volume da água, cujo resultado nos dará então em decímetros cúbicos, e depois sabemos isto, né? Por exemplo, se o volume da água for, por exemplo, 50 decímetros cúbicos, sabemos que representam então 50 litros. Bem, vamos então calcular o volume ocupado pela água. E pensando em primeiro lugar a nível estratégico, né, que vocês devem pensar nisto, a nível estratégico, eu vou pensar no volume da água. Para perceberes exatamente o meu raciocínio, eu vou imaginar que vou fazer uma secção, vocês já sabem o que é uma secção. Vou cortar aqui o cubo exatamente aqui por este plano, ou seja, pela superfície da água. E se eu fizer aqui um corte no cubo pela superfície da água, exatamente por aqui, ficaremos então aqui com um sólido, este sólido azul que eu estou a desenhar aqui, que será exatamente um paralelepípedo. E o volume da água está aqui metido dentro deste paralelepípedo. Então como é que podemos pensar neste volume da água? Melhor, o volume ocupado pela água. Será exatamente igual ao volume deste paralelepípedo que eu desenhei aqui azul, ou seja, ao volume do paralelepípedo. Paralelepípedo. E a este paralelepípedo eu vou retirar exatamente o quê? Vou retirar então o tronco da pirâmide, que há de ser exatamente isto aqui, a cor laranja que eu vou marcar aqui. Ok, o tronco da pirâmide, que havia de ser exatamente isto. Isto que eu estou a marcar aqui a cor laranja, chamamos de tronco da pirâmide. É uma pirâmide à qual a gente partiu a ponta de cima, de certa forma. Então repara, se a este paralelepípedo azul eu retirar então o tronco da pirâmide, que se é este sólido aqui, a cor laranja, o resultado desta diferença dar-me-á então exatamente o volume ocupado pela água, ou seja, volume paralelepípedo menos o volume do tronco da pirâmide. Posicionando então aqui as formas, tu vais ter que o volume da água será exatamente igual ao volume do paralelepípedo, que não é nada mais do que a área da base vezes a altura, tendo a noção agora que a altura, a base continua a ser a base do cubo, que é um quadrado, 6 vezes 6, e a altura passará então a ser 4. Menos, e como é que vamos pensar então no volume de um tronco? O volume de um tronco pensa sempre da seguinte forma. Pensamos na pirâmide toda, esta pirâmide grande, ou seja, o volume da pirâmide grande, vou então abreviar, e ao volume da pirâmide grande eu vou retirar exatamente aqui o volume desta pirâmide mais pequena, que há de ser a ponta. E repara que esta diferença então entre a pirâmide grande e se eu lhe retirar aqui exatamente esta ponta, está aqui a preta, o resultado desta diferença dá-me então o volume do tronco. Então vou chamar aqui o volume da pirâmide grande menos o volume da pirâmide mais pequena. E vou então posicionar aqui as fórmulas. Terei então o volume da água, isto serão situações equivalentes. A área da base do paralelepípedo será então 6 por 6, né? Porque temos aqui o quadrado na base, vezes a altura, que será então 4. Menos o volume da pirâmide maior será exatamente a área da base, mas a área da base maior vezes a altura da pirâmide maior, isto a dividir por 3, menos então a área da base mais pequena, ou seja, esta aqui, vezes a altura da pirâmide mais pequena, que há de ser então aqui esta altura, o que vai ser fácil de achar, porque repara, se a altura do cubo é 6 e a altura do tronco, aqui a altura do tronco é 4, né? Esta altura do tronco é 4 e se a altura do cubo todo é 6, a altura aqui desta pirâmide mais pequenina será então 6 menos 4, ou seja, 2. Ok, isto tudo a dividir por 3.
Vou então posicionar aqui os valores. Terei então o volume da água. Será exatamente igual. Vamos fazer aqui a continha. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 4 é dobrar duas vezes. 72, 144. Menos, e vamos posicionar então aqui o que sabemos. A área da base, vamos então considerar aqui, neste caso, a pirâmide maior. A área da base é 6 vezes 6. 6 vezes 6. A altura da pirâmide maior será exatamente a altura do cubo, que será exatamente vezes 6, e depois então a dividir por 3. Isto menos, e tem aqui a altura da pirâmide mais pequena, que é 2, e a dividir por 3, e falta aqui então encontrarmos, é aqui que vai entrar em semelhança, teremos que encontrar então a área da base pequena. Okay? E a área da base pequena, eu vou fazer aqui o cálculo da semelhança no slide seguinte. Bem, temos então a seguinte situação. Pretendemos então calcular aqui a área desta base, sabendo então que esta altura toda da pirâmide grande é 6 e sabemos que a altura da pirâmide mais pequena é 2. E sabemos aqui que a base da pirâmide maior é 6. Então facilmente podemos aplicar aqui a semelhança, ou seja, esta altura da pirâmide maior, está então para a altura da pirâmide mais pequena, que é 2. Então aqui o comprimento da base aqui da pirâmide maior, que é 6, há de estar para x. Vendo isto sendo o x exatamente aqui o comprimento aqui da base da pirâmide mais pequena. Então terás que o x é exatamente igual a 6 vezes 2 a dividir por 6. Ou seja, 6 vezes 2 a dividir por 6. Os 6 cortam, né? E tu tens que o x é exatamente igual a 2. Ou seja, sabemos então que aqui o comprimento do lado da base da pirâmide mais pequena é exatamente 2. Então estamos em condições de fazer o cálculo. Porque terei então aqui o seguinte. Isto será equivalente, ou seja, o volume da água será exatamente igual a 144 menos, e vou colocar mesmo isto tudo na máquina. Ou seja, 6 vezes 6 vezes 6 a dividir por 3 menos, aqui a área da base mais pequena, sendo o comprimento que a gente descobriu é 2, teremos então 2 por 2, então aqui na área da base tens 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, a área da base é isto, como é um quadrado, né? Isto não deixa de ser um quadrado, os lados são iguais, né? Então 2 vezes 2, a altura seria 2 e depois tudo a dividir por 3. Agora, isto é mesmo só colocar, já temos os valores todos, é mesmo só colocar a operação na máquina e damos então um valor aproximado. Ou então recorrer à calculadora. Colocando então o cálculo na calculadora, isto é aproximadamente, então teremos que fazer aqui um arredondamento às unidades, ou seja, dará então 75. Exatamente. Arredondando então as unidades, teremos então 75 decímetros cúbicos, certo? Isso será o volume da água. Como eles queriam a resposta em litros, e como tu sabes que um decímetro cúbico é exatamente igual a 1 litro, então na resposta é mesmo dizer precisam, melhor dizendo, de 75 litros de H2O. Ok, fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço.